violão. Vou botar aqui no meio do som. O violão está no meio do muito bom. Então, fico muito feliz, né? Hoje é o último domingo de agosto. Nós fechamos o domingo do mês de missões, mas a missão continua, né? Porque a missão da igreja é do Senhor e o Senhor chamou a igreja para cumprir essa missão. Então, eu louvo a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar nesse momento. Prepare o seu coração, eleve seu pensamento a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, glorifique o nome do Senhor no seu coração, eleve a sua mente, o seu pensamento à presença do Senhor. Concentre toda a sua atenção para Ele, porque Ele é digno. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Tua noiva, tua igreja, Teu corpo glorifica o Teu nome nessa manhã. Amém. Ó Deus querido, nós nos alegramos de estar na Tua casa, nos alegramos de estar com os nossos irmãos, nos alegramos de poder, ó Deus, adorar e bendizer o Teu nome e reconhecer que só o Senhor é Deus. A Tua vontade nos atinge. O Senhor nos abençoa no nosso sono, nos permite acordar. O Senhor nos direciona para a Tua casa. O Senhor, ó Deus querido, fala ao nosso coração. E nós, ó Deus querido, queremos ouvir a Tua voz e obedecer. Nos ajuda, ó Deus, nessa manhã a Te cultuar em espírito e em verdade, através dos cânticos, nos quais seremos conduzidos pelo Ministério de Louvor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente nos ajude a produzir, ó Deus, uma adoração digna da Tua pessoa. Nós somos pequenos, somos falhos, ó Deus querido, nada somos. Mas se o Senhor nos ajudar, ó Deus, nós vamos Te adorar em espírito e em verdade. Amém. Ó Deus querido, e a nossa adoração vai subir até o Teu trono de graça. Amém. E é isso que desejamos, que o Senhor habite no meio dos louvores do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, amada igreja. Nós somos gratos ao nosso Deus porque Ele é um Deus de amor.
Nós não merecemos o olhar e o amor do nosso Deus, mas Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é a nossa esperança. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nosso Deus está aqui para ser cultuado e bendito entre nós. Que possamos não só abrir nossos lábios na adoração, mas que nosso coração esteja malvado, Senhor. Amém? Amém. Se formos ao mais profundo abismo, ou mais alto monte, tu lá estás, Senhor. Que nós possamos cada vez mais falar do teu amor, possamos viver o teu amor, que a tua igreja cada vez mais pareça com Cristo, para que tu cresças e cada um aqui diminua. Nós te bendizemos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amor de Cristo, será
que eu tenho visto e algumas estatísticas mostram que uma das grandes doenças do século é a ansiedade, também a depressão. Eu trabalho com crianças e adolescentes e nunca vi essa doença cometer tanto essa faixa etária. E uma das causas que eu vejo é o medo. E o crente ele não tem que viver no medo, porque ele sabe em quem ele deve depositar a confiança dele. Irmãos, não é fácil descansar nos braços do Senhor, porque nós queremos tomar o controle o tempo todo da nossa vida. Mas eu digo para você, descanse nesta manhã nos braços do Pai. Deixe Ele controlar o teu ser. Deposite neste momento todo o seu medo, toda a sua angústia, toda a ansiedade. E aprenda a descansar, porque nós sabemos que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para nós. Porque o Senhor, Ele não é homem, Ele não mente. E Ele prometeu que cuidaria de nós e tem cuidado, meu irmão. Então, neste momento, enquanto você estiver louvando conosco, que você, ao louvar, reflita sobre o que você está cantando. Aleluia. Confie no Senhor. Eu convido você nesta manhã, descanse. Porque quando a gente está tomando conta da nossa vida, controlando, é muito cansativo, é muito exaustivo. E tem quem cuide de nós, que carrega no colo. Amém?
É só você e Deus nesse momento, meu irmão. A igreja pode sentar de boa na minha palavra. Bom dia, queridos irmãos, queridas mães. Bom dia. Bom dia. Convido vocês a lerem comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler de maneira responsiva do 1 ao 18, versículo 1 ao 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu vou iniciar a leitura e os irmãos continuando sempre os versículos pares. Amém? Amém. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando veio o Senhor de Jerusalém, os que eram da circuncisão ouviram dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então ele passou a fazer uma exposição do homem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E virando para dentro deles olhos que ficaram longe da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. E isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como viram o anjo em pé na sua casa e lhe disseram: Envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. O qual te dará palavras mediante das quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Irmãos, vamos ficar de pé. Quando o véu foi rasgado, nós tivemos acesso ao Pai,
Nossos pecados foram perdoados pela misericórdia do Senhor, pela infinita vontade e amor do Senhor para conosco. Eu convido você agora, demonstração através do louvor, desse último louvor, que quando a gente olha para a cruz, aquela cruz está vazia, porque nosso Deus é vivo e verdadeiro. E foi por mim, foi por você. Amém? Amém. E possamos ter a expectativa hoje da vida eterna. Estaremos nos braços do Pai com Ele. Yes.
Aleluia. Vamos demonstrar nesse momento a nossa fidelidade ao Senhor, trazer nossos dízimos, nossas ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor e também uma demonstração de amor, né, à casa do nosso Deus, à obra do nosso Pai. Enquanto marchamos, vamos louvar a Deus com o hino As Muitas Bênçãos, hino número 63. Máximo é 7 horas. Para estar frio, parei a Bíblia.
foi tudo eleição. Minha vida é desse jeito. Primeiro que eu ficava é pegar a glória eu não tenho essa vida. Não sei nada, viu? Oramos, Pai querido, em nome de Jesus, sou grato a Deus. Sou grato por isso que eu tenho sustentado, porque quantos estão nesse planeta Terra debaixo de uma ponte, Jesus. Pai querido, por isso a gente não cessa de orar para essa herança desse planeta. Quando fala planeta, falou até essas guerras lá fora. Em nome de Jesus, protege, ó Pai, profetizo isso, ó Pai, que essa guerra não vem do Brasil, porque o Brasil não sabe brigar. O Brasil quer paz, também não continua lá, nós já estamos pagando caro aqui por conta disso, qualquer coisa que é um dinheiro tão absurdo, nós sabemos disso, todo está sabendo. Pai, mas tu dá força, tu disse que no mundo teria aflição, por isso nós temos que consagrar a nossa vida ao Senhor. Amém. Pai, que Ele tira as ofertas e diz, Pai, tão pouco, tu dá tanto, Jesus. Amém. Pai, que Ele tira de nós, tira de mim o eu, para que eu possa, Senhor, mais e mais de Cristo eu quero ver. Pai querido, nós estamos mais perto que ela está de Ti. E nós vivemos aquilo que nós fazemos, começar de mim, Senhor, aquilo que fala. Muito obrigado, Deus. Sempre com a mensagem, sempre todas as atividades. Me dê força, Deus, para chegar em Jerez na tua casa, Deus. Eu faço o teu nome. Muito obrigado, Pastor Gonçalo, cada família que representada. Não no meu nome, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja Basical, nós recebemos com muita alegria nosso irmão Moisés. Algumas pessoas não te conhecem, Moisés, fica de pé aí. Moisés, ovelha do bosque, foi para o Canadá, vive lá, né, Moisés? É isso, Moisés, vive lá, né? Vive e trabalha lá. Deus abençoe você. Deus abençoe seus pais. Muito bom vê-lo. Vamos abrir a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 26. Atos dos Apóstolos, 11, de 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
A palavra de Deus, ela é abençoada. Então, nós não rogamos a bênção de Deus sobre a sua palavra. Ela já é abençoada. Mas nós pedimos a Deus que essa palavra seja aplicada ao seu coração, ao nosso coração. Amém? No mês reservado a missões, como nós fazemos em nossa igreja, é pertinente falar sobre o surgimento da primeira igreja gentílica, cristã, fora de Jerusalém. É um relato sucinto de Lucas, mas muito importante. Né? Às vezes eu questiono que ele poderia fazer um relato mais extenso, mais detalhado a respeito da primeira igreja cristã, gentílica, fora da Judéia, fora de Jerusalém, fora de Israel. Segundo o reverendo Ronaldo Lidori, num vídeo que ele tem na internet, está aberto para todo mundo, é só ver no YouTube. Hoje nós enfrentamos barreiras para a pregação do Evangelho. Nós vamos ver a criação da igreja de Antioquia e as barreiras que surgiram para que o Evangelho florescesse fora de Jerusalém. Né? E o reverendo Ronaldo Lidório, ele também diz que no nosso tempo nós temos barreiras para a pregação do Evangelho. E ele fala de 3 barreiras. Eu até acrescentaria uma quarta, uma quinta, né? Mas eu vou ficar com a palavra do reverendo Ronaldo Lidório. Ele diz que a primeira barreira que nós temos para pregar o Evangelho é o entendimento da Bíblia Sagrada pela sociedade moderna. Ele conta que era pequeno, o pai dele era pastor, e o pai dele ia visitar as pessoas, não só da igreja, como também não crentes. E quando chegava a hora da leitura da palavra, havia um respeito, havia um temor. Porque a palavra de Deus, na época, diz o reverendo Ronaldo, que era vista como um texto sagrado, era vista com uma relevância, era um livro diferente dos outros livros. Hoje em dia, a sociedade moderna vê a Bíblia como um livro cristão. Então, esse é o primeiro entendimento. Porque quando nós pregamos o Evangelho com base em quê? Na palavra. Se a palavra não é entendida como palavra de Deus, se ela não é entendida como tendo autoridade, então prejudica, obviamente, o que nós vamos falar. A segunda barreira para a pregação do Evangelho é o entendimento do pecado. Na nossa sociedade moderna, nada é pecado. Né? Não se crê mais em Deus como um ser superior contra o qual podemos pecar. Né? Deus não existe para a sociedade moderna. Então, logo, não há erro. Você pode fazer o que você quiser. O que interessa é que você seja feliz. Entendeu? É o que se prega por aí. Né? Então, antigamente, o pecado era entendido como pecado contra Deus e ele tinha o alcance na vida do ser humano integralmente. Né? Na vida moral, na vida espiritual, na vida cultural, e corrompia integralmente o ser humano, precisando do ser humano confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus, mas hoje não é assim. Né? Não existe pecado. Tudo é permitido. Então, tem um problema. Porque a pregação do Evangelho é que Deus criou, né, o homem virou as costas para Deus, desobedecendo, afastando-se de Deus, foi corrompido e vieram todos os males sobre a vida desse mundo. E esse homem que virou as costas para Deus precisa se voltar para Deus humildemente, pedir perdão pelos seus pecados, arrepender-se, né, e passar a seguir a Deus. Então a pregação do Evangelho se resume, né, nessa situação. Se não existe pecado, se não existe erro, para que Deus? Para que perdão? Para que voltar-se para o ser superior? Não, está tudo certo, não existe pecado. A terceira barreira para a pregação do Evangelho, ainda segundo o reverendo Ronaldo Lidório, é o entendimento da bendita pessoa de Jesus Cristo.
Segundo o reverendo Ronaldo Lidório, Cristo não é rejeitado pela sociedade moderna, mas a singularidade de Cristo é rejeitada. O que eu quero dizer com isso, vou explicar. A singularidade de Cristo diz que Cristo é o Senhor absoluto do universo, que o Senhor é nosso Salvador, que na cruz Ele morreu pelos nossos pecados, e então Ele é o nosso Salvador. Mas para a sociedade moderna, ela não precisa de um Salvador, porque ela não está errada e nem existe pecado. Então, para que um Salvador? Então, as pessoas admiram que a gente tenha a fé em Cristo, porém, elas não entendem que Cristo seja Senhor ou Salvador delas e que elas precisam realmente confessar a Cristo como Senhor. Então, essa singularidade de que Cristo é Senhor e Salvador já não existe para a sociedade moderna. Então, o reverendo Ronaldo Lidório recomenda que, ao pregarmos o Evangelho, nós precisamos enfatizar a Bíblia como palavra de Deus, na sua integralidade. Nós precisamos dizer às pessoas que o pecado existe, mata, corrompe e promove todas as coisas que nós temos visto de ruim nesse mundo. É fruto do pecado que nos afasta de Deus. E também devemos acentuar que Jesus Cristo é a única solução para a vida do ser humano. Sem Jesus não existe transformação de vida verdadeira. Sem Jesus não existe salvação. E sem Jesus ninguém chega à presença de Deus. Da mesma forma, Lucas coloca no livro de Atos a dificuldade da igreja de Jerusalém de entender que o Evangelho não é só para os judeus ou prosélitos do judaísmo, mas para toda língua, tribo, povo e nação. Nós percebemos no relato de Lucas que a morte de Estevão, queridos, a morte de Estevão está no capítulo 7 de Atos. Ele faz o discurso e é apedrejado. No capítulo 8, verso 4, os discípulos de Estevão são dispersados e vão para Antioquia, para Fenícia e para Chipre. Não nessa ordem, né? A ordem que coloca a Bíblia é Fenícia, Chipre e Antioquia, que é a ordem geográfica. E essa dispersão dos discípulos de Estevão foi o fato gerador da evangelização em Antioquia. Aí você percebe o seguinte: quando a gente lê Atos 11, 19, confira aí na sua Bíblia para você poder entender. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Agora abre lá no capítulo 8 de Atos, verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, olha só. Por que que o texto do início da igreja em Antioquia não segue lá a dispersão marcada no capítulo 8, verso 4? Por que que os discípulos de Estevão são dispersos no verso 4 do capítulo 8, e é essa dispersão que gera a pregação e a implantação da igreja de Antioquia, mas a implantação da igreja de Antioquia só é narrada no capítulo 11, de 19 a 26. Pelo simples fato de que a igreja de Jerusalém tinha dificuldade de se livrar da xenofobia. Xenofobia, para quem não sabe, é o preconceito, temor ou desrespeito a pessoas de outras nacionalidades por diversas razões, ou por outras culturas por diversas razões. No caso
da Judéia, né, onde fica Jerusalém, eles entendiam que o Evangelho era exclusividade dos judeus, porque Israel era o povo escolhido. E eles tinham dificuldade de entender que o Evangelho também era pregado aos gentios. Aí então você olha Atos capítulo 10. Lucas faz questão de detalhar toda a pregação de Pedro a Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano, portanto não judeu e gentio. Então, o capítulo 10, ele dá a introdução de que o Evangelho não é só para os judeus, é também para os gentios, para o não-judeu. É para todas as pessoas, de toda tribo, língua, povo e nação, como diz o Apocalipse. Mas Lucas não podia colocar a fundação da igreja de Antioquia sem antes explicar que o Evangelho não era somente para os judeus, mas também atingir os gentios. E que da mesma forma que o Espírito Santo vem sobre os judeus em Atos capítulo 2, o Espírito Santo também vem sobre os gentios em Atos capítulo 10, como também vem sobre os samaritanos em Atos capítulo 8. Né? Então são 3 descidas inaugurais do Espírito Santo. A primeira é só sobre os judeus. A segunda, no capítulo 8 de Atos, é só sobre os samaritanos, que não eram gentios e nem eram judeus. E a terceira é no capítulo 10, sobre os gentios, né? Sobre os não-judeus. Então, por que o relato da criação da igreja em Antioquia só acontece 3 capítulos depois da morte de Estevão e da dispersão dos discípulos de Estevão, que gerou a igreja de Antioquia? É porque precisava ser explicado que o Evangelho não se restringe a uma nação, a uma cultura, a um povo. Ele se expande por todas as nações, por todas as etnias, por todas as culturas, por todas as cores, enfim, né? Você já entendeu. Então, queridos, vencida essa barreira, né? Falamos do texto lido, e aí eu quero que você coloque os seus olhos exatamente em Atos 19, em Atos 11, 19 a 26. Em primeiro lugar, vamos falar de Antioquia. Antioquia é a atual Antáquia, na Turquia. Antioquia é uma cidade cosmopolita, mais ou menos como São Paulo, capital, que tem gente de todas as nacionalidades, tem colônia italiana, colônia japonesa, colônia chinesa. Quando há essa mistura, nós dizemos que a cidade é cosmopolita. Como Nova York, tem gente de todas as nacionalidades, não só americanos em Nova York. Né? Então, Antioquia era uma cidade que abrigava várias nacionalidades, era uma cidade comercial, era uma cidade pujante, com 500 mil habitantes naquela época, e ela era conhecida pelas 3 escolas famosas, né? 3 faculdades famosas em Antioquia. Havia a faculdade de medicina, havia a faculdade de filosofia e havia a faculdade de retórica em Antioquia. Você sabe que Antioquia fica na Síria, né? Antioquia pertence à Síria. Então, ela tinha uma biblioteca muito grande e uma vida cultural muito intensa, com teatros, estádios esportivos e balneários, até as casas de banho da antiguidade. Antioquia era a terceira cidade em importância e tamanho do Império Romano. Ela só perdia para Roma, Alexandria, e depois vinha a Antioquia que nós estamos falando, tá? Então, o que acontece? Deus, Ele tem os seus meios para que a sua vontade seja feita.
ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente não queira muito fazer a obra de Deus, Deus tem os seus meios para que a sua vontade seja feita. Como os apóstolos em Jerusalém pareciam não se preocupar com a expansão do reino ao mundo gentio, Deus levantou o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, para confrontar as autoridades judaicas com a mensagem do Evangelho, o que resultou no seu martírio. Estevão, o diácono Estevão foi o primeiro mártir, do Atos dos Apóstolos, da vida da igreja, e o seu apedrejamento gerou uma perseguição, e essa perseguição gerou a dispersão dos discípulos que seguiam as ideias de Estevão, e eles foram dispersos para a Fenícia, Chipre e Antioquia, para o norte, A Fenícia é um país que ia do mar Mediterrâneo, é um país litorâneo, Ia do mar Mediterrâneo até o norte de Israel. Chipre é uma ilha e Antioquia é essa cidade importante que eu acabei de falar. Reparem na sua Bíblia, no verso 19, nos informa que o Evangelho não era pregado aos gentios, mas somente aos judeus. Já no verso 20, tem porém, está a informação que cipriotas e africanos de Cirene, para quem não sabe, Cirene é uma província da Líbia, na África, cipriotas e africanos de Cirene foram até Antioquia e falaram do Evangelho também para os gregos. O que nós aprendemos com relação ao texto apresentado, com relação a missões? Primeiro, Jesus Cristo ganha Antioquia, a grande cidade cosmopolita da Síria, usando pessoas anônimas, pessoas simples, que fugiam da perseguição. Eles foram para Antioquia, mas não silenciaram a sua fé. A primeira expansão do Evangelho fora da Judéia não foi feita pelos apóstolos do Senhor, não foi por Bartolomeu, Pedro, João, não foi através de qualquer outro apóstolo, de Tiago, de Judas e assim por diante. Foi através de crentes comuns, anônimos, como eu e você. Não tinham título, não eram presbíteros, não eram apóstolos, não eram líderes da igreja, era gente simples. Querido, é ovelha que gera ovelha. Gente simples que foi dispersa, mas não silenciou a fé. Eles foram falando do Evangelho. E como é que eles falavam do Evangelho? A mensagem pura e simples, que Jesus morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, e que nós precisamos nos voltar para Ele, porque Ele é o único capaz de nos libertar de nós mesmos, de nos libertar dos nossos pecados, de nos libertar dessa coisa chamada pecado. E eles foram falando a mensagem pura e simples do Evangelho. E Jesus Cristo ganhou essa grande cidade através de crentes anônimos como eu e você. Nós não precisamos de título, não precisamos de programa, não precisamos de grandes eventos evangelísticos, nem de grandes investimentos financeiros. É só testemunhar. Foi para isso que nós fomos chamados. Vocês serão minhas testemunhas, diz Atos 1:8, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que nós temos feito? Nós temos testemunhado da nossa fé, ou nós temos silenciado, ou nós temos emudecido, ou estamos envergonhados de dizer que
somos seguidores de Jesus? Essa é uma pergunta que a gente precisa enfrentar. Quem sou eu? Eu sou testemunho, como o Senhor me chamou? Eu tenho testemunhado do Evangelho? As pessoas têm visto Cristo em mim? Eu tenho imitado a Jesus Cristo de tal forma que as pessoas estão contemplando a Cristo através da minha vida? Nós vimos isso na escola dominical, ou começamos a ver, né? A imitação nossa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Deus é o grande promotor da obra missionária. Missões, expansão do reino, é a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, não é que nós fiquemos nos reunindo no templo sempre. Nós nos reunimos aqui para edificarmos uns aos outros, para ouvirmos a palavra, para sermos abençoados e enviados ao mundo. Nós aqui somos abastecidos e nós gastamos o que obtemos aqui lá fora, dando testemunho, falando de Jesus, levantando a bandeira do Evangelho. Aonde é que esse mecanismo não está funcionando? Se nós somos testemunhas de Jesus, nós precisamos ganhar almas. A quantas pessoas nós atingimos com a mensagem do Evangelho? Temos 365 dias, é tempo demais, para falar de Jesus para uma pessoa, para trazermos uma pessoa para o reino. Mas passa ano, entra ano e sai ano, nós não sabemos responder a pergunta: a quantas pessoas você compartilhou o Evangelho? Para quantas pessoas você testemunhou? Nós somos testemunhas de Jesus. A vontade de Deus é que seu reino se expanda, alcance as tribos, todas as nações. O verso 21 nos informa que a mão do Senhor era com aqueles crentes anônimos pregando uma mensagem simples do Evangelho. Jesus é quem abençoa a evangelização simples daqueles irmãos anônimos. O que faz com que missões prosperem não são técnicas, métodos ou esforço humano, mas a mão do Senhor. Não estamos de maneira nenhuma desprezando o planejamento, mas verificamos que empreitadas de evangelismo, mesmo bem planejadas, muitas vezes não alcançam o resultado esperado, porque quem faz missões prosperar é a nossa dependência de Deus, é a mão do Senhor sobre nós. É isso que faz missão prosperar, é isso que faz uma igreja crescer, é a mão do Senhor. Então nós precisamos entender que Ele já nos chamou, que Ele já nos comissionou, somos testemunhas. Então precisamos abrir a nossa boca, precisamos realmente não silenciar a nossa fé. Para fazer missões, queridos, precisamos depender de Deus, como verificamos no capítulo 13. No capítulo 13, de 1 a 3, nós vemos a igreja de Antioquia, anos depois desse episódio de capítulo 11, de 19 a 26. Ela já é uma igreja organizada, madura, pujante, já evangelizou Antioquia e está perguntando a Deus para onde a gente vai agora, porque já evangelizamos Antioquia. Antioquia está dobrada aos pés do Senhor, e para onde a gente vai agora? É assim que você vê o capítulo 13, dos versos 1 a 3. É uma igreja que está sob a direção de Deus. Ela anda conforme a nuvem. Quando a nuvem se levanta e se mexe, a igreja caminha. Em terceiro lugar, o Evangelho entrou em Antioquia como um fogo em mata seca. Nós estamos num período de seca. Nós temos visto, principalmente na Europa, temperaturas altíssimas, matas queimando, também na América do Norte, gente tendo que sair de casa, porque o fogo é uma coisa tremenda num período de seca. E o Evangelho entrou em Antioquia com a mesma força.
o impacto da transformação do Evangelho em Antioquia chegou aos ouvidos dos apóstolos da igreja de Jerusalém. E o que a igreja de Jerusalém fez? Ela se julga responsável. Se a mensagem do Evangelho já chegou em Antioquia, nós somos responsáveis. Então vamos enviar um homem lá para ver exatamente o que está acontecendo em Antioquia. E eles enviaram Barnabé. E por que Barnabé? Barnabé é a escolha óbvia, irmãos. Ele combina duas coisas. Ele é um judeu da dispersão, isso significa que ele é um judeu criado em Chipre, ele é natural de Chipre, mas ele é descendente de judeu, e Chipre é muito próximo da Antioquia, são parecidos culturalmente, conhecem um ao outro. E Barnabé, então, tem essa chance de ir à Antioquia e ver o que está acontecendo. Mas Barnabé também é um homem de confiança da igreja de Jerusalém. Lucas não elogia ninguém no texto de Atos, somente Barnabé. Se você ver aí, ele diz no verso 24, obrigado, né? No verso 24, que Barnabé é um homem bom, é um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé não dirige a sua própria vida, a vida dele é dirigida por Deus. O homem cheio do Espírito Santo é um homem dirigido por Deus. Ele é um homem cheio de fé. E Lucas faz esse elogio, e a gente não vê mais elogios de Lucas a ninguém, nem ao próprio apóstolo Paulo, que é um dos temas de Atos dos Apóstolos, né? Algumas pessoas dizem que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos de Pedro e de Paulo, porque até o capítulo 12, Pedro está em evidência. Do capítulo 13 em diante, começa as viagens missionárias de Paulo, e daí só se fala de Paulo. Então o livro é mais ou menos dividido entre o apóstolo dos gentios e aquele que é líder do colégio apostólico de Jerusalém. Barnabé era a escolha óbvia, pois ele era cipriota, vizinho de Antioquia e culturalmente próximo de Antioquia. Também era da confiança da igreja de Jerusalém. Barnabé chega em Antioquia e vê a graça de Deus. Isso me incomoda e me incomoda também. Barnabé, como enviado de Jerusalém, ele poderia ficar incomodado. O Evangelho chegou até aqui, mas esse povo não segue os costumes de Moisés. Eles são incircuncisos, eles não guardam os dias santificados, eles não se abstêm dos alimentos que Moisés mandou se abster, e etc. Ou Barnabé poderia ter olhado os defeitos da igreja de Antioquia. Por quê? Porque a igreja não é perfeita. Mas Barnabé, quando chega lá, ele vê a graça de Deus, e isso basta. Ele viu que Deus está abençoando, que aquele povo estava transformado pelo poder do Evangelho, que o Espírito Santo estava guiando aqueles irmãos, e Barnabé se alegra. A minha pergunta, queridos, é como nós temos visto a nossa igreja. Às vezes nós olhamos a nossa igreja e começamos a ver os defeitos da igreja. Às vezes você olha para mim, para o reverendo Mário, e começa a ver os defeitos nossos que estão mais em evidência na igreja, porque nós não somos santos, temos defeitos. Às vezes você olha para a sua família, tem gente, irmãos, que vem se aconselhar comigo como pastor, aí começa a falar, eu estou insatisfeito, começa a botar defeito na mulher, começa a botar defeito nos filhos, começa a botar defeito no tio, no primo, no irmão, e começa a ver a família do ponto de vista dos defeitos que ela tem. A família não é perfeita, a família tem defeitos, eu tenho defeitos, você tem defeitos. Se a gente olhar os defeitos das pessoas, nós vamos fazer uma lista interminável. Mas quando eu vejo Barnabé, ele vê a graça,
ele vê o mover de Deus, ele vê o que é positivo na igreja e ele se alegra, porque o que é interessante não é que a igreja cumpra costumes ou culturais. Não, o que é interessante é que a igreja esteja dobrada diante de Jesus Cristo. É que a igreja imite a Cristo, é que a igreja siga a Cristo, é que a igreja esteja cheia do Espírito Santo. E eu pergunto para você, o que você tem visto quando você olha para o seu irmão? Quando você olha para o louvor que está aqui na frente? Quando você olha para a escola dominical? Quando você olha para os pastores dessa igreja? Os ministérios que essa igreja faz? Quando você olha para a festa de ontem, que ao meu ver foi linda e maravilhosa, que eu desfrutei bastante e fiquei muito alegre, porque vi os talentos e dons que Deus deu aos irmãos.